Shalom Adonai. Eu quero deixar para você uma palavra para a sua meditação. Ontem, conversando com a minha filha acerca das trevas e das luzes, o Senhor colocou ao meu coração a profecia contra o rei de Tiro, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 28. E nos diz, então, eu lendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo começou a abrir e a falar comigo e a ministrar ao meu coração esta palavra. E eu gostaria de estar compartilhando contigo, você, profeta, escolhido de Deus, que até mesmo pode estar neste momento dentro de uma cisterna ao qual fostes lançado, fazendo com que você perdesse toda a esperança que um dia havia em seu coração. Mas nessa manhã eu trago para você uma palavra da parte de Deus e eu creio que esta mensagem ela vai estar te resgatando do fundo deste poço, dessa cisterna ao qual você foi lançada por Satanás, pelos levantes, pela fúria de Satanás contra a tua vida. Pois Satanás, ele sabe que você é um escolhido. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Por isso Satanás, ele tem tentado contra a tua vida, o lançando em uma cisterna ao qual você se encontra até hoje. Mas nessa manhã, eu trago para você essa palavra da parte de Deus e eu creio que ela será como uma corda que estará te puxando de dentro dessa cisterna e trazendo você para a luz. O versículo 7 do capítulo 28 de Ezequiel nos diz: Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Xarabacanto idecomanai. Essa palavra que nos fala no versículo 7, o que me chamou a atenção, logo que eu comecei a ler esta profecia que foi proferida pelo profeta Ezequiel, e nos fala aqui: eis que eu trarei sobre ti estranhos. Essa profecia ela está sendo concretizada nos dias aos quais nós estamos vivendo hoje. Ezequiel estava se referindo aos profetas nos dias atuais, aos profetas ao qual hoje se encontram em cisternas, pois foram lançados em cisternas, pois foram vedados seus olhos, os seus ouvidos, ao verdadeiro conhecimento da palavra. E daí ainda diz a palavra que Deus, ele estaria enviando esses estranhos, os mais formidáveis dentre as nações. O que eu vejo nesta palavra é um despertar. Deus me mostra que ele está levantando profetas nas nações, profetas de nações, dentre as nações, ao qual você que está ouvindo esta mensagem é uma escolhida, é um escolhido. Ei, eu quero dizer para você nessa manhã: saia desse poço, desembanhe a sua espada, pois a sua peleja é contra Satanás. Abra a tua boca, profetize as nações. A guerra no reino espiritual já começou. A palavra de Ezequiel nos fala: e esses profetas aos quais desembainharão as suas espadas contra a formosura e a sabedoria, e mancharão o resplendor de Satanás. Eu vejo aqui potestades, principados,
caindo por terra. Porque chegou o tempo aonde Deus está levantando os escolhidos para derrotar Satanás e todas as forças do mal que tem reinado na terra. Deus está colocando Satanás e seus demônios nas mãos dos escolhidos. Escolhidos esses aos quais Deus os chama de formidáveis dentre as nações. Deus está levantando o profeta das nações. Eu vejo a queda de Satanás. A palavra de Deus nos fala que esses escolhidos lançarão Satanás para a cova. E lá ele será morto. Morto por morte dos transpassados no meio dos mares. A palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse que uma grande besta irá se levantar do mar. Mas quando isso acontecer, ao qual já está acontecendo, Deus já está levantando e tirando do poço os profetas que foram lançados em cisternas. E ainda diz a palavra do Senhor: dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão dos que te transpassa. Deus, ele te deu poder e autoridade para pisar toda a força do inimigo. Lucas, a palavra lá no livro de Lucas nos fala que Deus te deu autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. E eles não te fará mal nenhum. Porque Deus, ele te deu poder e autoridade através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todo aquele que era considerado gentio, hoje é feito sacerdote de Deus, escolhido. Deus, ele te deu poder e autoridade para lutar contra as forças das trevas. Aqui a palavra de Deus nos fala que Satanás morrerá nas mãos dos estranhos. Porque Deus disse, ainda ele diz, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo que ele está colocando nas tuas mãos poder e autoridade para desembainhar a espada e para pelejar, para levantar a sua espada como um soldado valente, sem medo. Pois a palavra de Deus nos fala que Satanás, ele foi lançado na terra porque o seu coração elevou pela sua formosura. Ele se corrompeu. E chegou a hora aonde Deus te chama, aonde Deus te levanta e tira você dessa cisterna e diz: levanta-te. Levanta-te e anda, abra a tua boca e profetiza. E profetiza, porque eu farei de ti. Eu farei de ti boca na terra. Aleluia. Deus está colocando nas tuas mãos nesta manhã toda a força do inimigo. Aqui Deus nos fala da queda de Satanás, ao qual Deus está colocando nas tuas mãos para pelejar. Aqui Deus, ele te chama de formidável. Aqui Deus fala que esses formidáveis, eles desembainharão as espadas contra a formosura e a sabedoria de Satanás e o lançarão na cova. Deus está dizendo nesta manhã: eu estarei dando vitória aos meus escolhidos, ao qual eu levantarei como profetas das nações.
e eles abrirão a boca e profetizarão, e aqueles que se encontram em trevas verão a luz, diz o Senhor. Porque eu estou levantando nos últimos dias, eu estou levantando, eu estou tirando aqueles que se encontram em cisternas para pelejarem contra as forças de Satanás, contra os principados, contra as potestades. E esses escolhidos, o Senhor dará ordem a eles para dirigirem o rosto a Sidom, para profetizar contra ela. Assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque eu enviarei contra ela a peste e o sangue, e nas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho. Assim diz o Senhor: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na terra que dei a meu servo a Jacó. Deus está dizendo que espalhados estão, e que Ele irá resgatar, e os santificará, e os colocará perante os olhos das nações. Xarabarabassuri cantaramanai, e habitarão seguros nela, edificarão casas, edificarão altares, plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar os juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém? Apocalipse, capítulo 22, e versículo 7 nos diz: eis que presto venho, bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. Versículo 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Abra tua boca, profetiza. Deus te levantou como profeta das nações. Pois, assim como diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, que Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão entre os quatro cantos da terra. Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A grande batalha está começando.